Então vamos lá, boa noite para todo mundo. Vamos começar a nossa última aula. Estava falando agora há pouco que essa aula aqui ela é um pouco mais curta, mas porque eu queria fazer alguma coisa na prática no final. Espero que vocês comprem minha ideia. Mas vamos lá. Então, gente, depois de tudo que vocês aprenderam, tudo que a gente falou, né, os exercícios, as tarefas, os alarmes no celular, tudo que é coisa errada que eu falei, vocês precisam colocar uma coisa na mente, que é importante fazer até dar certo. Não é, é largar a mão daquele imediatismo. Tipo, quer um resultado maravilhoso em pouquíssimo tempo. Ah, eu vou fazer o negócio do alarme lá 3 dias. Ah, não vi nada diferente, vou parar. Por quê? Porque você precisa abandonar essa coisa de ser muito cético, de desacreditar tão fácil nas coisas e o imediatismo que é esperar resultado para ontem, né? Aquela coisa assim que não persiste, não perdura. Precisa fazer. E se parou, volta a fazer. Volta nas anotações de vocês e vão fazer os exercícios aí, né? As transformações que são duradouras na nossa vida, elas são trabalhosas e elas são progressivas. Então você não vai construir, tipo assim, ah, eu vou repetir frase 3 vezes por dia, em uma semana eu vou estar ganhando 15 mil. Não é assim. Não é. A gente tem que ser sincero, né, e realista. É necessário um trabalho contínuo, um trabalho diário que vai fazendo, até as coisas mudarem, até dar certo. E pegando nesse exemplo, foi o meu início na Mary Kay. Eu não tinha certezas, eu não tinha condições. O que que eu fazia? Fiz até dar certo, até vender o que eu precisava. Então eu estava falando nesses eventos que a gente fez todos aqui, eu falei para as pessoas, ó, eu sempre estou fazendo para encontrar o sim. Eu vou falar com as pessoas até eu encontrar o sim. Eu vou fazer até encontrar aquela que vai comprar. Entendeu? Eu vou falar com as pessoas até encontrar aquela que quer se cadastrar. O problema é que a gente quer falar com duas pessoas e quer que três se cadastrem, sabe? Não dá. Eu quero falar com uma cliente, quero vender 10 mil. Não tem como. A gente precisa seguir fazendo, né? Quanto mais não a gente toma, quanto mais dificuldade, mais aprendizado. Isso é sobre isso. É isso a inteligência emocional, né? E às vezes você tá lá fazendo os exercícios, aquilo ali tá te mudando, sabe? De alguma forma, só que você não tá percebendo ainda. E aí o que que acontece? Você ativa teu imediatismo. Ah, isso aí não dá certo e para. E daí você cancela tudo que estava se criando de diferente na tua vida. Então, por isso persistir, seguir fazendo, fazer, né? Então vamos lá. Por que que eu passei para vocês tantos exercícios e reflexões nessas semanas? Porque vocês precisam desenvolver 3 habilidades. Tá? Eu vou falar dessas 3 habilidades agora. A primeira delas é reconhecer e diferenciar as emoções em você e nos outros. Eu, por exemplo, hoje, quando eu estou conversando com alguém, eu já falo, ó, provavelmente isso aí é uma crença tal, ó. Você está reparando que é assim? Eu acho que você precisa começar a avaliar isso aqui, sei lá. Você começa a se entender tão bem que você começa a entender os outros. E você prestar atenção nas emoções dos outros também é muito importante para reconhecer e diferenciar. A gente, como ser humano, tem um costume muito forte de julgar os outros. A gente julga. Ai, mas olha lá, ela devia. Nossa, ela devia fazer assim. Ah, ela devia ser assado. Mas sei lá, hoje eu penso assim: nossa, mas por que que ela será que ela tá fazendo isso? O que que houve? Aí eu começo a pensar: como será que ela foi criada pelos pais? Por que que ela chegou nesse estado? Por que que ela tá agindo assim? Né? Eu acho que é isso, é muito isso, sabe? Tomei o meu resto do meu chance que ficasse gelado. Mas enfim, uma pessoa com inteligência emocional, ela é capaz de olhar para o que ela tá sentindo, tanto no corpo como na mente, né? Quais são os pensamentos que tá aparecendo na mente e começar a dar nome para essas emoções. Não é Maria, Gabriela, não é esse nome. É tipo assim, o que que eu tô sentindo de fato? Medo? Raiva? Né? Nomear elas. E aí você vai começar a ter uma avaliação melhor. A segunda habilidade é saber consultar as tuas emoções na hora de agir. Por quê? Uma pessoa com inteligência emocional desenvolvida, ela sabe que tanto a razão quanto a emoção são importantes. Especialmente quando você quer tomar a decisão certa.
mas não vai nem para o extremo da frieza da racionalidade, nem para o outro extremo, do impulso, né? Da emocionalidade exacerbada. Você tem que buscar o meio, que é o equilíbrio entre tudo. Afinal, para uma vida equilibrada, precisamos buscar o equilíbrio. Então, você tem que buscar o equilíbrio entre a emoção e a razão. Então, é assim que a gente começa a tomar decisões mais corretas, tá? E a terceira das habilidades é saber regular as emoções em situações difíceis. E aí que o bicho pega, né? Ah, então, assim que uma pessoa com inteligência emocional desenvolvida percebe uma emoção que ela tá crescendo, tá tomando uma proporção maior e quase atingindo o pico, essa pessoa ela toma alguma atitude para, ó, baixar essa emoção. Porque quando a emoção atinge o pico, ela assume o controle. Então, assim, é o que eu falava para vocês. Vocês baixam o quê? Ó, o volume, regula. Porque é o que eu falava para vocês. Às vezes eu tô lá pensando não sei o quê, tô me sentindo mal. Quando eu falo, tá, peraí, calma. Será que precisa pensar isso? Será que adianta isso aqui? E daí você vai, ó, diminuindo, baixando a bolinha dessa emoção. Porque senão, quem que assume o controle? Né? Daí você vai para a emocionalidade exacerbada, você vai para o impulso, você vai ficar nessa situação, né? E muito eu falei para vocês sobre equilíbrio da razão e emoção, né? Inclusive hoje. Além de autopercepção e autorresponsabilidade. Olha só, são os pilares principais. Então, equilibrar a razão e a emoção, se autoperceber e ser autorresponsável, parar de ficar culpando os outros e as outras coisas. E tentando pensar, tá, mas será que não fui eu que errei na forma que eu estava reagindo? Né? Então é muito nesse sentido. E é importante a gente também falar sobre como você recarregar a tua bateria emocional. Isso eu não falei nenhuma vez. Então eu quero finalizar esses encontros com algumas coisas também que são importantes. Porque assim, ó, muita coisa acontece na nossa vida. De todo mundo, tá? Ninguém tá imune. Só que assim, ó, a gente precisa tentar se manter balanceado. E como é que a gente faz isso? A gente vai fazer esse balanceamento, né, da nossa bateria emocional, tendo uma rotina que nos recarregue. E isso faz bem demais para a saúde mental. Porém, não é para você fazer mais coisas na tua semana em prol de recarregar a bateria do que, sei lá, pelos teus sonhos. Não é isso também, né? De 5 horas que eu tenho, 4 eu vou fazer lazer. Não, não é isso. É você, né? Enfim, vocês entenderam. Até porque, né, minha gente, até a bateria pode dar sobrecarga. Então a gente precisa cuidar, tá? Quando a gente recarrega demasiadamente, a bateria dá sobrecarga. Então, assim, ó, aqui eu vou deixar algumas, são 3, 6, 7 sugestões de como recarregar a bateria emocional. Eu sugiro que vocês anotem, tá? A primeira delas, gente, é muito simples. É você ter uma verdadeira boa noite de sono. O ideal é dormir pelo menos 6 horas por noite. Aliás, o mínimo é 6 horas por noite. O ideal são 8. Então, de repente, vai dormir 1 hora mais cedo e assim você ganha 1 hora de sono todos os dias, tá? Então, isso já recarrega a tua bateria emocional, porque o teu corpo entra num estado mais descansado e com isso você vai diminuindo o próprio estresse, tá? Segunda sugestão, fazer alguma atividade prazerosa. E aí você que sabe qual é a atividade prazerosa para você, por exemplo, assistir série. Tem gente que hoje em dia com a Netflix e tudo mais adora. Eu sou um que adoro. Eu tava contando pro pessoal hoje, no meu almoço eu assisto série. Eu tiro um momento para assistir uma série no meu almoço e na minha janta, tá? Então eu programo o meu horário de almoço para que eu consiga fazer isso. Então assim, por que não assistir como eu faço um episódio na hora do almoço, um episódio na janta? Por que não, né? Ou de repente ouvir música, se isso é uma coisa que é prazerosa para você, ouça todos os dias, da hora que você acorda até a hora que você vai sair para a tua atividade externa. Sei lá, se você tem que trabalhar, um escritório, por exemplo, liga a musiquinha na hora que você acorda, deixa ela tocando até você sair. Aquilo vai alimentar
a tua alma, a tua bateria emocional, né? Terceira coisa, praticar alguma atividade física. Ah, mas eu não gosto de academia. Eu não tô falando de academia. Eu tô falando de movimento. Eu tô falando de, né, fazer o teu corpo se ativar. Você não precisa querer emagrecer também, tá? Não tem nada a ver com isso. Além de você fazer exercício é bom para a saúde, né? Isso também estimula a endorfina. E te estimula a quê? A agir, a sair da inércia. Então, fazer exercício físico estimula o teu corpo a estar, ó, em movimento, prontinho ali, ó, para fazer tudo que tiver que fazer. Você vai ter mais ânimo para executar as suas atividades profissionais também, tá? Sair com pessoas é a quarta sugestão. E sair com pessoas de qualquer gênero que você queira dizer, né? Em qualquer sentido. Família, amigos, pessoas que você goste, um encontro, né? Um hot date, como fala. O que você quiser, mas sair com pessoas. Mas se você puder fazer isso com grupos, é bom, porque tem uma troca maior, né? Então, assim, essa troca, ela é importante que seja sem um foco de trabalho prático. Como assim? Você vai lá, que nem as meninas fizeram um evento numa escola. Elas se reuniram para fazer o evento na escola. Não é sair com pessoas, isso aí é trabalhar em grupo. São coisas diferentes. Agora, que nem nós estávamos lá sábado de manhã, a gente fez um café, onde a gente bateu um papo e tal, depois nós fomos de trabalho. Mas a gente teve aquela troca. E isso ali é muito valioso. Aquela troca foi o quê? 1 hora e pouco, né? Ficou mais tagarelando lá do que. Uma Hein? troquinha, elas vão bate-papo. Mas enfim, você, assim, ó, falar sobre, falar, não, se conectar com gente. Isso é muito importante, sabe? Nem que seja uma conversa de 1 hora, que tenha uma entonação mais dinâmica, igual a gente fez. Batemos um papo de 1 hora lá, tomamos um café, comemos, tarará, e depois fomos. Mas essa troca, ela é muito forte. Ela recarrega. Todo mundo saiu do café super empolgado. Por quê? Porque teve isso aí também, sabe? Então essas coisas, elas são muito, muito boas. Se você gosta, sai para beber com os amigos. Só que a sugestão é evite grandes exageros. Nada que é demais ajuda, tá? Então quer tomar um drink, eu gosto de tomar um drink e tal, não sei o quê, alguns drinks e tal. Mas cair, vomitar e não sei o quê, daí, pelo amor, né? Você desequilibra tudo que você acabou de equilibrar. Você recarregou tua bateria emocional, exagerou tanto que daí, né, não faz sentido. Então vamos dosar também. Quinta dica: viaje mais. Viajar te gera experiências e novas perspectivas, né? Nem que seja para uma cidade vizinha, gente. Aqui em Santa Maria, sei lá, vai para Itaara, Vale Vêneto, Agudo, sei lá, qualquer coisa que tem aqui na volta. Hoje em dia, tem várias empresas que fazem pacote bate e volta. Empresa de turismo, de ônibus. Eu, Felipe, a gente até viu lá para ir para Campo do Jordão, acho que tava 120 e pouco por pessoa, acho. Para ir e voltar no mesmo dia. Vai de manhã cedo, volta de noite, sabe? Pô, vai fazer isso, vai trazer novas experiências. E não é caro, viajar não é caro, se você se organizar, tá? Que mais? Deixa eu ver. 3, 4, 5, 6. Tenha momentos de oração e meditação. Então, oração e meditação é muito importante. Fale com Deus, ajoelhe-se se você achar necessário. Concentre-se nisso, nem que seja 10 minutos. 10 minutos para um momento de oração e meditação por dia. Além disso, faz a tua meditação do teu jeito. Não é cruzar as perninhas, fazer a posição, fazer não é isso. Meditação pode ser você parar ali, por exemplo, e fazer uma oração focada totalmente em gratidão pelo que você agradece na tua vida. Ou você botar a tua música, fechar os olhos, visualizar teu sonho realizado, como eu já ensinei vocês. Tudo isso são formas de meditação, que é uma coisa que é tipo você conectado contigo. E uma oração, né, gratidão, conectado com Deus. E por fim, pratique um hobby. Ou você pode começar um novo hobby. Por exemplo, artesanato. Se você gosta de pintar quadros, de repente compra um quadro. Dá umas pinceladas por dia, sabe? Para pelo menos você entrar num. Por exemplo, eu gosto muito de. Quando eu compro, faço urna, adoro pegar os MDF cru e pintar. Ah, para mim é um prazer fazer aquilo. Eu adoro cuidar de planta. Adoro ir lá regar, dar adubo, plantar, fazer muda.
Então eu acho que é isso, sabe? São coisas que a gente faz, né? Faz um curso de novo diferente, que seja ler, pode ser, né? Um hobby. Brincar todo dia com o teu pet, isso também pode ser um hobby, né? Coisas nesse sentido, tá? Então isso são orientações para que vocês recarreguem a bateria emocional de vocês com frequência. Eu não sei, mas eu cansei da vida de trabalhar 6 dias para descansar um. Só o domingo é o dia que eu teria meu momento de equilíbrio. Sabe, recarregar as baterias para a semana. Pelo amor de Deus, não é assim que funciona. A gente precisa manter a nossa vida equilibrada, então ter momentos ao longo da semana com tudo, alguma dica dessas aí, algumas orientações, se possível mais de uma, melhor ainda, né? Então é muito importante vocês fazerem isso aí, tá? Agora eu quero falar um negócio que eu vi, um vídeo que eu acho bem pertinente de falar para vocês, tá? Um cara, ele perguntou para aquela Oprah, vocês já devem ter ouvido falar quem é, uma mulher que entrevista, assim, ela lá nos Estados Unidos entrevistou já todo mundo. E ela perguntou assim, você que já entrevistou muitas pessoas de sucesso, o cara perguntou para ela, qual que é a característica em comum de todas essas pessoas, né? Como fazer para ter sucesso? E ela disse que primeiro as pessoas clarearam a mente e definiram onde que elas queriam chegar com objetividade. Então elas sabiam onde elas queriam chegar. Primeira coisa, tá? E depois ela falou o seguinte, que a maioria das pessoas não sabe para onde quer ir na vida. Não sabe que rumo quer tomar, onde quer chegar. Elas são guiadas simplesmente pelo que elas acham que elas deveriam fazer naquele momento ou que outras pessoas dizem que ela deveria ser ou fazer. Tá? Então isso é um problema. Mas a pergunta mais importante que as pessoas deveriam fazer é: o que eu realmente quero para minha vida? E priorizar isso. Então, tudo que você faz, todas as escolhas que você faz, devem te guiar para isso, o que você realmente quer para a tua vida, né? Qual que é a melhor decisão que eu devo tomar nessa situação X que está acontecendo para eu me aproximar mais daquilo que eu quero? Isso tudo é do vídeo dela, tá? Tudo isso é ela falando. E quando você faz isso, começa a se concentrar onde você quer chegar para tomar melhores decisões e tudo mais, as forças que guiam a vida, inclusive Deus, se levantam para te encontrar. Então você consegue realizar aquilo com mais intensidade, tá? A razão pela grande parte das pessoas terem vidas caóticas é porque vivem em caos na sua própria cabeça. E assim, você clareando sentimentos e emoções, tudo se clareia. Então foi isso que ela falou nesse vídeo. Então as pessoas elas acham que ter sucesso é saber algum segredo e tal, mas vocês viram como é simples? É muito simples a gente desenvolver o nosso sucesso quando a gente tem clareza daquilo que a gente quer fazer, para onde a gente quer ir e começa a tomar decisões que te levem para lá. Então, se hoje eu quero fazer inícios, porque eu quero ser diretor, e eu preciso escolher entre fazer uma faxina e sair para rua para abordar gente para conhecer gente nova e fazer um início, por que que eu estou escolhendo fazer a faxina? Que fazer faxina não me leva mais perto do diretor. Então é esse tipo de clareza que a gente tem que ter, tá? Seguimos. Ó, eu gostei de uma outra frase que eu vi. Quando o passarinho pousa no galho, ele está confiante. Mas não porque ele confia no galho, porque ele sabe, porque ele confia na asa, porque ele sabe que se o galho quebrar, ele voa. Então, inteligência emocional é isso. É você se fortalecer e saber que dá conta e que pode fazer tudo o que você se propor a fazer com grande intenção. Não importa o que aconteça. Não importa se você subir no galho e ele quebrar. Você sabe que você vai voar. De qualquer jeito. Porque você não confia nas coisas e nas pessoas. Você confia em você. Você sabe que você vai fazer aquilo dar certo. Você sabe que você vai dar o teu melhor e dar o teu tudo para realizar aquilo. Entende? Eu penso assim hoje. Esse ano eu comecei pensando assim. E depois de ter perdido a viagem lá para Dallas, eu penso mais ainda assim. Então eu acho que
É muito isso. Eu não tenho que me preocupar se eu vou conseguir, eu tenho que fazer dar certo. Se eu trabalhar para fazer dar certo, vai dar certo. Não tem, vocês entendem que não tem alternativa? Se você der o teu 100% para fazer aquilo acontecer, aquilo vai acontecer. Talvez não nos mínimos detalhes como você gostaria, mas vai acontecer. Por exemplo, eu quero ficar em primeiro lugar no concurso de medicina, do vestibular. Você vai lá e faz tudo e dá o teu melhor para ser o primeiro lugar. Mas daí você passa e fica em segundo. Mas você passou, você chegou onde você queria, né? Só não foi em primeiro lugar. Então, assim, às vezes esse tipo de coisa acontece. Mas o único destino de quem bota 100% de si em alguma coisa é chegar lá. Então, colocar 100% da gente. E agora eu quero deixar para vocês 4 orientações de como vocês desenvolverem, um resumão, né? De como vocês desenvolverem a inteligência emocional. Sugiro anotar também. Primeira, fique atento ou atenta ao seu comportamento. Se você começar a se conhecer e se observar, especialmente do seu comportamento diferente diante de diferentes situações. Como é que você está se comportando nas coisas que acontecem? Por exemplo, vou pegar o exemplo das meninas ali, que chegaram 1 hora antes no café. Como é que você reage? Como é que você reagiu a isso? Que inferno, eu nunca sei lá, eu falar, tudo bem, tô aqui 1 hora mais cedo, eu espero fazer o quê? Paciência. Então se observem como é que vocês reagem, sabe? Aquele dia, inclusive, fiquei louco para ir mais cedo, mas não consegui. Mas enfim, eu pensei, 1 hora a mais que eu posso ter com elas, mas não deu. Tudo bem. Enfim, né? Se observe se as tuas reações e emoções diferentes naquilo que está acontecendo, o que eu estava falando agora, da tua filha aqui, se observe como é que está reagindo às coisas, se aquilo realmente vai ser construtivo. Né? Então, é muito isso. Segundo, desenvolva a empatia. Isso é uma coisa que a gente não falou. Hoje eu dei uma mencionada, né, sobre reconhecer nos outros. Mas o que é desenvolver empatia? A percepção de que as pessoas à nossa volta podem ter diversas necessidades, falhas e defeitos, mas também possuem qualidades e pontos positivos. Afinal de contas, assim como você, né? E aí você não quer que fiquem apontando o dedo para os teus defeitos, mas você está fazendo isso com os outros. Então, que tipo de desenvolvimento emocional você está tendo fazendo isso, né? O respeito mútuo surgirá naturalmente se você fizer o exercício da empatia. De pensar, assim como eu tive crenças limitantes, essa pessoa aqui pode ter. Então, por que eu vou apontar o dedo e julgá-la? E não, de repente, me solidarizar com ela, né? 3. Deixe de lado o medo de se expressar. Um relacionamento saudável consigo mesmo e com os outros acontece, de fato, quando somos transparentes e agimos com honestidade em relação aos nossos sentimentos. É aquela coisa, não quero, não tô afim, não gostei. Não tem que ter medo de falar para as pessoas. Não tem que ter medo de se expressar. Mas isso não te dá o direito de ser grossa, né? Não é isso. Mas, tipo assim, não tô afim, não curti, não quero, não tem interesse. Muito obrigado. Então é a gente, né, fazer isso. E por fim, trabalhar a tua própria autoconfiança. Quando a gente não tem consciência da enorme capacidade e poder do nosso cérebro, a gente perde a segurança em nós mesmos. No momento em que a gente se depara com qualquer obstáculo. E aí a gente torna os obstáculos o quê? Insuperáveis. Como se fosse o fim do mundo. Então, ficar atento ao teu comportamento, desenvolver empatia, deixar de lado o medo de se expressar e trabalhar a tua própria autoconfiança. Eu assim, sou uma pessoa bem segura hoje. Eu expresso sempre os meus sentimentos. Eu não guardo, eu não vou para casa. Ai, que nojo, por que ela fez aquilo? Eu nem queria, não sei o quê. Não. Fez, não gostei, te falei. E é isso.
Assim como se a pessoa tá lá na loja me vendendo, tentando me vender algo, me convencendo, eu viro pra ela e falo assim: meu bem, eu não gostei e eu não tenho interesse nenhum de levar isso aqui. Não perde teu tempo tentando me fazer levar. Ela tem dois trabalhos: não gostar do que eu falei e me tratar mal, ou então tentar entender minha necessidade e mudar a abordagem dela. Porque eu tô sendo sincero, não sendo grosso. Então é muito isso, sabe? Então, assim, em resumo, gente, a gente precisa desenvolver aquelas três habilidades, né? Como eu falei, reconhecer e diferenciar as emoções em você e nos outros, saber consultar as tuas emoções na hora de agir equilibrando com a razão, saber regular as emoções em momentos difíceis, esse que é o pior das três, né? Mas, além disso, a gente precisa trabalhar sempre para recarregar nossa bateria emocional. E, ó, eu passei N exercícios para vocês já sobre esses três itens, né? Aprender a reconhecer, é, ah, como se auto-perceber, regular as emoções. Eu também passei para vocês vários exercícios sobre a questão de trabalhar a tua autoconfiança, frase de afirmação, tudo mais, etc. E esse né, que eu falei para vocês, que é fique atento ao seu comportamento, é se auto-perceber, como eu sempre falo, né? Mas enfim, então esse é o resumo da nossa aula de hoje, nosso encontro. Mas para finalizar, eu gostaria de saber se alguém de vocês toparia falar para mim alguma situação, porque eu queria poder fazer aqui com vocês uma análise de como aplicar a inteligência emocional numa situação real. Então, tipo, alguma coisa que aconteceu que você não teve o resultado que você esperava, para que a gente possa bater um papinho rapidinho para eu botar para vocês uma análise agora como fazer isso, sabe? Como vocês poderiam ter agido pensando em tudo que eu ensinei vocês até hoje. Alguém tem alguma situação, alguma coisa desconfortável, algum sentimento, ou alguma falta de resultados, alguma coisa assim, que poderia compartilhar comigo para a gente poder fazer essa conversa? Que eu não queria pegar um exemplo meu, porque senão fica tudo muito subjetivo. Não, a gente conversou hoje sobre o meu caso, né? A minha situação que era falta de inteligência. Não sei se o pessoal tá ouvindo, enfim. Do quê? Da minha questão de organização, tipo, de acreditar que eu precisava usar todo o meu dia em função da minha mudança, em função das minhas coisas, É, sendo que não é assim, tipo, eu posso parar, sentar e organizar, tipo, sim, avaliar melhor o meu dia e os meus horários e os sim. meus desejos, porque tudo isso vem da ansiedade, na verdade, né? Pela ansiedade de fazer as coisas, de aprontar as coisas do aniversário, a ansiedade de Uhum, me mudar daqui a pouco. sim. Eu acho que tá Então, muito atrelado a isso. então vamos conversar sobre isso. O exemplo é, Luiz me falou que ele não conseguia se organizar, que ele não conseguia fazer o que ele precisava fazer no trabalho Mary Kay por conta que ele tinha muita coisa para fazer, da festa da filha, que ele está se mudando daqui para Floripa e tudo mais. Então a gente precisa pensar sobre isso, né? Como é que a gente faz? Eu sempre gosto de trazer aquela. Eu vou ter que escrever, senão eu esqueço. Eu gosto sempre de fazer aquela tabelinha que eu ensinei para vocês. Então, lembrem que os pensamentos geram os sentimentos, as ações e os resultados. Então, eu sempre uso esse passo a passo para eu direcionar alguma análise de tudo que eu tenho para fazer. Então, se o resultado dele é zero, e a ação dele, basicamente, é por conta da desorganização, e aí a ação é zero também. Então a gente precisa começar a entender que sentimento ele tem, né? De onde é que está vindo isso? Por que que você. E, na verdade, apesar de você falar da ansiedade, eu acredito que existe uma coisa muito de uma falta de autoconfiança. Por quê? Vou explicar. Porque quando você se sente falta de autoconfiança de que você consegue, você vai buscar vários artifícios para você postergar aquilo que você tem que fazer, porque você acha no fundo que se você fizer, você não vai ter o resultado que você deseja, porque você não consegue. Então vem dali. Na verdade, a gente precisa avaliar esse tipo de coisa, porque se é um padrão que se repete na tua vida, o padrão principal ele vem de qual pensamento, né? Então o sentimento é tudo bem, uma ansiedade, a gente pode considerar uma ansiedade, mas quando você tá ali, que você não tá se organizando, você não tá parando para se organizar, porque parar para se organizar é muito simples.
né? Pega um papel, barararara, e organiza. Mas quando você tá ali, como é que você tá se sentindo com essa coisa na tua vida? Com isso, tipo, que você não tá tendo o resultado que você deseja, porque você tem isso, aquilo. Qual que é a sensação? Quando, no momento que eu paro e tenho aqueles momentos vamos chamar de momentos de clareza, não sei se seria essa Sim, expressão, que você para e mas, pensa. tipo assim, que eu parei, tipo, cara, não tive resultado, não consegui alcançar. Aí dá uma bad violenta, né? Tipo, porque podia ter feito, podia ter achado um jeito de fazer E você já eterno. parou pra pensar em qual é o sentimento que tem por trás que te faz não priorizar aquilo que você quer pra realizar aquilo que você quer? Não consegui chegar nesse consenso ainda. Eu não consegui parar, eu realmente não consegui chegar num problema, sabe? Tipo, por quê? Então a gente tem que voltar um pouco mais pro pensamento. O que que você pensa Talvez, hoje? talvez seja essa questão que tu falou, tipo, de autoconfiança. Eu sou uma pessoa que tem problemas de autoconfiança e de acreditar em mim. Sempre tive Então, esse te fazer uma problema, né? pergunta. Por que que você posterga fazer um spa? Por que que você acha que você faz isso? Porque você precisa pensar, qual que é o teu pensamento direcionado para o negócio? Bom, se a tua prioridade, por exemplo, hoje é ser diretor, o que que você pensa a respeito de Luiz, diretor? Qual que é o teu pensamento principal quando você pensa sobre isso? A ansiedade bate, eu quero pra ontem. Tipo, a questão Mas, é essa. mas a questão é, se você quer para ontem, mas você não está fazendo nada para você realizar para ontem. Então tem um sentimento por trás disso. Vocês veem como é importante a gente parar e começar a se questionar? Porque a tua ansiedade, você disse para mim que você quer para ontem, mas a tua ação fala completamente o oposto. Sim. Você está jogando tudo para depois. É bem o contrário. Então, na verdade, você tem que avaliar ali. Qual que é o teu sentimento real? Você acredita mesmo que você consegue ser diretor até o fim do ano? Você tem dúvida? Você se sente meio mal quando você pensa nisso? Como é que é? Não, eu não duvido que eu possa ser até o final do ano. Então, me Tipo, conta. ao mesmo tempo que eu não faço, é muito engraçado, muito louco isso. Mas sabe o que tu falando agora, tu começou a mexer umas coisas lá no fundo, assim. Eu acho que tem muita. O não acreditar em mim, eu acho que está muito atrelado aos problemas que eu já tive, de Experiências. experiências ruins que eu tive, de abordagem, de começar, tipo, de ter uma nova cliente, de aparecer uma nova cliente. Eu sempre preciso de alguém para me levar para uma nova cliente, sabe? Eu não consigo encontrar uma pessoa e ter uma nova cliente. Eu tenho uma trava com isso, por causa das experiências ruins que eu tive no passado. Principalmente, a gente tocou no assunto pelo fato de, principalmente quando eu abro a boca pra dizer que sou casado. Aí eu, tipo, eu já me cortam contato e o marido já me olha de cara torta, e isso me gerou um bloqueio muito grande. Então, o teu pensamento hoje, na verdade, o Aí teu... automaticamente eu acredito que eu não sou capaz de conseguir novos clientes pelo fato de ser casado e ter Então, eu filho, acho que o etc. teu sentimento não é ansiedade, é uma insegurança. Uma insegurança de você conseguir fazer aquilo dar certo e por isso você não prioriza o que você tem que fazer. Por talvez acreditar que eu não E consiga. talvez o teu pensamento, então, pelo que você falou, seja alguma coisa relacionada à falta de... Como se faltasse algo em você. Como se você precisasse de algo que você não tem, que é, por exemplo, eu sou homem, sou casado, e da mulher não quer, então eu teria que ser mulher. Entendeu? Falta algo em ti que você deveria ter de diferente. Então, isso vem de um sentimento de que você não é completo ou que você não é plenamente De capaz. não ser capaz. Eu acho muito isso a questão. Tipo, eu não, às vezes, Não ser é, capaz por ser quem você é, né? tipo, por não ser quem as pessoas esperam que eu seja. Sim. Tipo, eu não tenho cara de uma consultora Mary Kay, uma empresária de sucesso, que é o que, tipo, a grande Sim. maioria, a gente não pode dizer que não, mas a grande maioria são mulheres e andam bem arrumadas e coisa e tal. Sim. Então, assim, ó, vejam só, tudo isso que foi falado. Aí a gente entende de onde é que vem a razão do BO. Se você ajusta a forma que você pensa no negócio, porque, ó, o fato de você ser homem, ou ser casado, ter filho, o fato de você não se vestir, não ter um porte super chique, sei lá eu, né, o que você tá aí falando nessa viagem na maionese. Mas eu brinquei que é uma viagem na maionese porque é real. É. Literalmente uma viagem na maionese. Porque ao mesmo Sim, tempo, porque é uma coisa que tá na minha cabeça. Tipo, eu não exato, preciso. não é No real. fundo, eu sei que não precisa. Mas Sim. aí, tipo, de eu saber que não precisa de tudo isso para ser um consultor de beleza. Ah, fazer.
sem ser tudo isso, sim. pra mim é um abismo, assim, é um lugar gigante que eu tenho que atravessar. Mas aí que tá. A questão principal nesse ponto, o que que é, gente? Não é que você vai do nada mudar esse pensamento. Tudo bem, como você falou, eu sei que não é isso, mas do nada você não vai desenraizar isso. Então, o que que você faz? Você, ao invés de manter isso aqui na tua cabeça, você troca por outra coisa. Então, você tem que fazer o teu desejo, a tua vontade de você ser um diretor ser maior do que isso aqui. Então, daí você começa a ter pensamentos diferentes, de prioridade, tem pensamentos de direcionar melhor o teu tempo. O teu pensamento, na real, ele tem que ficar concentrado em ser diretor. Porque daí você vai gerar uma cadeia de coisas diferentes, que é a questão de, por exemplo, ser diretor, um sentimento de esperança, empolgação, ação, tarará, e resultado X, entendeu? Então, vocês veem que é importante a gente tratar fazer essa reflexão para que a gente comece a descobrir o que tá ali que tá nos prendendo. Só que daí você tem que tomar uma decisão, fazer algo a respeito ou nada, né? E se você quer fazer algo a respeito, então você precisa fazer o quê? Direcionar tua mente lá do início para que mude isso. E em qualquer. Aí que vem uma coisa importante, tá, gente? Em vários momentos, por exemplo, você vai estar ali com o teu carro pronto, maravilhoso, descendo ali para entrar num salão e você vai travar. Porque esse pensamento de você não consegue porque você é quem você é, bababá, isso faz você. Isso volta. Mas daí, automaticamente, quando você trava, você tá travando por conta desse pensamento. Aí você tem que fazer o quê? Não, mas peraí. Eu quero ser diretor. A minha vida como diretor vai ser melhor. E eu, se eu for ali fazer isso aqui, vai ser melhor. Aí você gera uma nova cadeia. Só que você precisa se esforçar para ativar esse pensamento constantemente. Porque de tanto repetir, uma hora dá certo. Mas É o que você falou tu para tua entende? filha. Você tá ensinando os gestos para ela, na repetição ela aprende. Teu cérebro, o nosso cérebro ele é assim. Você vai Mas repetir até aprender. tu entendeu que isso não é uma coisa que. Não é um pensamento. Eu vou chamar de real pra ver se tu entende. Tipo, não é um pensamento real local, tipo, que acontece. Eu não tenho esse pensamento. Tipo, lá no fundo eu sinto que é isso. Sim. Mas no dia a dia eu não consigo sair Sim, pra mas fazer não uma. é, Tu lembra aquele dia que mas eu te não é falei? assim. O pensamento que eu falo é uma coisa que subconsciente já. Isso, bem subconsciente. Não é que tipo você tá ali assim, Lembra aquele dia que eu te ah, eu não vou falei? conseguir porque eu sou homem. Não, não é isso. Mas tá enraizado já. Lembra aquele dia que eu te falei que eu queria sair pra fazer abordagem? E Lembro. eu não O consigo, negócio das mães lá. eu não consegui sair, eu não fui fazer. Sim, mas por quê? Porque eu tava sozinho. Tipo, se eu tenho outra pessoa comigo, parece que desvia o olhar da outra pessoa, sabe? Essa é outra ilusão. É Tipo outra assim, ilusão. eu vou ter alguém comigo lá, tipo, eu tenho uma escola pra mim ir trabalhar e É, fazer o mas meu não. dadinho, entendeu? Você tem que. No fundo, eu sei que funciona mais ou menos assim, na minha mente, enfim. É, mas daí No meu você tem subconsciente. que pegar a autorresponsabilidade. Você tá botando a responsabilidade pra alguém. Eu consigo fazer se tem alguém comigo. Mas a responsabilidade não é do outro, é teu, é tua. É tudo isso, é tudo tá atrelado na mesma coisa. A falta de acreditar que você consegue ser quem você é, te desencadeia várias ações diferentes, vários sentimentos diferentes. Então, assim, é isso, gente. Você tem que ativar constantemente um novo pensamento nos momentos em que você trava, em que você fica com medo e tudo mais. Por quê? Porque você tem que desenraizar do teu subconsciente aquele pensamento que já tá, tipo, ele já tá ali em banho-maria. Ele já tá, assim, em conserva. Porque ele já tá lá enraizado. Isso é uma crença. A crença não é assim, ó. Ai, toda vez que eu penso de carro rosa, eu começo, não, mas não sei o quê. Não é isso. É só um sentimento que surge, porque o pensamento já enraizou na hora. Então, quando você, por exemplo, eu tinha essa coisa do carro rosa, porque eu tive experiência que eu não consegui. Então, vamos pegar um exemplo meu. Mas quando eu pensava, não, eu vou trabalhar com carro rosa, eu falava, não, mas eu vou fazer isso, eu vou conseguir isso, aquilo. Mas o que eu sentia Não vai não dar tinha certo. nada a ver. O que eu sentia era uma coisa, meu, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não adianta, não tem como. Era um sentimento de, tipo, frustração, eu já me frustrava na hora do planejamento porque estava enraizado uma crença e uma experiência ruim, entendeu? E essa conversa que eu estou fazendo com você, a gente tem que ter com nós, cada um consigo, porque daí você consegue ir descobrindo qual é o problema. Então, você pode fazer mais, aí você vai começar a parar de procurar uma desculpa para não fazer. E eu te mostrei hoje que não é falta de organização, é falta de prioridade. E aí, ó, a pessoa usa a falta de tempo, a falta de organização de tempo para justificar o porquê que ela não tá fazendo. Só que na verdade não tem nada a ver. Porque eu te mostrei que você tem tempo. Sim. Então é isso. Só que aí tá, eu mostrei, eu já quebrei a tua crença da desorganização. Mas se você não mudar o teu padrão, você vai buscar outra desculpa.
E é isso. Conseguiram entender, gente? Foi interessante para vocês? Nerivan sumiu, a Simone não sei nem se tá aí, a Márcia levantou e deve estar bem interessante mesmo. Tô brincando. Mas assim, ó, vocês conseguiram compreender como que a gente faz? Vocês viram que a gente começa numa conversa, ele tava falando de ansiedade, mas eu sabia que não era ansiedade, porque não faz sentido. Eu estou ansioso para ser diretor, mas na verdade você não tá fazendo nada a respeito na prática. Então tá errado. Vocês têm que, ó, olha como é que vocês têm que se questionar. Eu falei isso muito para vocês. Se questionem, se perguntem, não sei o que e tal. E aí, ó, o negócio, a gente cata uma coisa ali. Eu tinha um bloqueio muito grande porque eu fui descobrir que eu não achava que eu era capaz de grandes conquistas na minha vida como um todo. E por isso eu nunca consegui ganhar o carro rosa. Porque eu comecei a questionar, falei, não, mas não é isso. Mas não é isso, tem alguma outra coisa, não é assim. Daí eu comecei a pensar na minha vida, pensar na minha história, o que que eu vivi, da onde é que veio esse troço, gente? E deu um não merecimento real, assim, de sucesso, um não merecimento de grandes coisas. Você vem por conta de N coisas que eu vivi, nem vou entrar tanto no mérito. Mas assim, eu fui puxando, daí um dia eu tava tomando banho, eu lembro que eu comecei a pensar, meu, mas por que que eu penso assim? Por que que eu me sinto assim? Daí um dia eu tava tomando banho, sabe quando parece que veio assim, cara, entendi. Eu lembro que aquele dia eu saí do banho e fui lá falar com o Felipe. Felipe, eu tive uma clareza hoje no banho. Daí eu contei, ó, isso aqui, eu acho que é aqui, ó, esse aqui é o meu problema. E eu comecei a agir em cima daquilo ali, contra, dito e feito. Resolvi um problema, que eu não tenho mais esse problema hoje. Sabe? Tipo, como assim, por exemplo, ser diretor nacional, ganhar 30, 50 mil, todo mundo quer. Só que você sentir que você é capaz, que você merece, é outra história. Bem diferente. E só quem consegue é quem se sente merecedor e capaz. Por isso que eu ensinei vocês do eu consigo, eu mereço, eu posso. Eu ensinei vocês dos alarmes. É muita coisa que eu fui ativando, eu fui desenvolvendo de gatilhos positivos para que eu conseguisse destravar certas coisas, sabe? Então o esquema é esse, tá? É, Essa aula está sendo gravada, eu vou disponibilizar para vocês também. Mas, gente, o nosso curso encerra aqui. Não tenho mais algo novo nesse momento para passar para vocês. Eu acredito que eu consegui completar, tipo, tudo. E eu tenho também aquele curso que é o Desbloqueie Sua Vida, né? Que são 8 aulas gravadas também, que vocês podem assistir para complementar. Tudo isso aqui, quem não assistiu ainda, tá gravado lá no blog. Tem as 8 aulas, você clica, assiste a aula um, clica, assiste a aula 2. Cada aula é cada um tempo, mas é tipo de 40 minutos a 1 hora cada aula. Então vocês podem fazer, ó, um momento aí de vocês de meditação diária. Diária não precisa, né? Semanal, né? Uma meditação rápida, 10 minutos, mas uma meditação semanal de 1 hora, por que não? Por que não mergulhar um pouquinho mais na inteligência emocional, desenvolver, de repente, novos insights, novas mentalidades, né? Isso pode fazer muito bem para vocês. Ok? Alguém gostaria de comentar alguma coisa, perguntar? Porque daí a gente vai encerrar por hoje e por pelo curso mesmo em si, né? Como um todo. Querem falar alguma coisa? Perguntar? Se despedir?